Qual será a diferença entre fones e fonemas? Sabe que essa é uma dúvida que, mesmo quando eu estava cursando essa disciplina de fonética e fonologia na faculdade, e eu estou na faculdade atualmente, mesmo lá eu sempre tinha essa dúvida, parece que até hoje ainda não internalizei. Vamos ver se nesse vídeo de hoje eu consigo absorver isso um pouco melhor. Mas antes de entrar propriamente neste parágrafo sobre fones e fonemas, eu preciso verificar um parágrafo anterior. Deixa eu ver aqui se vale a pena mencionar. Ah não, acho que sobre isso já tratei no vídeo passado, né? Porque como estou tratando sobre fonemas e alofones, já trouxe nos últimos vídeos aqui a diferença, o que é na verdade um fonema, como identificar fonemas a partir de um par mínimo e também a partir de um par mínimo visto num contraste em ambiente idêntico ou então num contraste em ambiente análogo, que são coisas diferentes. Por exemplo, faca e vaca. A única diferença que existe entre essas palavras é um fonema, né? Que no caso é o f e o v, de vaca e faca. Isso é um contraste em ambiente idêntico. E um contraste em ambiente análogo seria, por exemplo, assa e asa. As palavras são diferentes e elas diferenciam só, nesse caso ainda é ambiente idêntico, né? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, ó. Sumir e zunir, né? Sumir e zunir, as palavras elas têm estruturas diferentes, inclusive não somente com relação àquele fonema. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, senão esse vídeo ficará muito extenso. Do ponto de vista da representação, temos aqui dois níveis, o fonético e o fonêmico. Então a representação possui representação do que? Acho que gráfica, né? Possui dois níveis, o fonêmico e o fonético. Que diz o seguinte: no plano fonético temos fones que transcrevemos entre colchetes. No plano fonético temos fones que são transcritos entre colchetes. Por exemplo, colchetes é esse desenho aqui assim, ó. Então existe a letra A ou fone A entre colchetes. São fones todos aqueles segmentos consonantais ou vocálicos, porque segmentos da língua ou eles são consoantes ou então são vogais, identificados na transcrição fonética do corpus. Então vamos lá, são fones todos aqueles segmentos consonantais ou vocálicos identificados na transcrição fonética do corpus. Em outras palavras, fones são os segmentos encontrados no quadro fonético. No plano fonêmico, temos fonemas, que transcrevemos entre barras transversais. Por exemplo, o fonema A fica assim, ó. É mais a representação gráfica mesmo, pelo que eu estou percebendo a diferença. A determinação de fonemas se dá a partir da identificação de pares mínimos para um grupo de dois segmentos. Então, até o presente momento, deu para entender que fone é uma questão de representação fonética, identificada no corpus que você está investigando, e tem uma representação gráfica a partir de colchetes, enquanto que fonemas só podem ser identificados a partir da análise de pares, ou de um par mínimo, na verdade. Como eu já mencionei no início do vídeo, como faca e vaca. Então, precisa de uma comparação, né? Enquanto que fone não. A determinação de fonemas se dá a partir da identificação de pares mínimos para um grupo de dois segmentos, como eu já disse. Uma questão se faz pertinente, é se devemos buscar pares mínimos entre todos os segmentos da língua. Certamente, quanto mais conhecemos uma língua, mais disporemos de dados para identificar pares mínimos para quaisquer segmentos desta língua. Entretanto, há grandes chances de que segmentos como L e K sejam fonemas distintos em qualquer língua. Assim, mesmo que não tenhamos encontrado ainda pares mínimos para eles, podemos postular que L e K são fonemas distintos. Isto se dá porque L e K não têm nenhuma similaridade fonética a não ser o fato de serem ambas consoantes. O segmento L é uma consoante, não é que seja L, é o som de L, né? O segmento L é uma consoante líquida, alveolar e vozeada. Aqui ele está apenas localizando onde que é produzido, qual que é o modo, qual que é a localização desta consoante. E vozeada. E K é uma consoante oclusiva, velar e desvozeada. A falta de similaridade fonética nos leva previamente a interpretar L e K como fonemas distintos. Bom, então esse é o texto para o vídeo de hoje. E basicamente, então, fones e fonemas, a única diferença entre eles é que fonemas, para que eles possam ser identificados, utiliza-se um par mínimo,
como por exemplo, sempre repito esse exemplo, né, de faca e vaca. Enquanto que na identificação de fones não há necessidade disso, pelo menos na transcrição fonética. O fone é possível ser identificado já de imediato a partir da sua transcrição. Basicamente é isso, eu não sei se entendi corretamente, eu espero que sim. No próximo vídeo continuo a partir desse ponto, tentando entender melhor essa diferença então entre fonemas, alofones e fones. No vídeo passado eu tratei sobre identificação, né, de fonemas por meio do contraste em ambiente análogo, no caso do S e do Z, né? S e Z. Beleza? Então, valeu! Antes de finalizar o vídeo, estou construindo uma playlist sobre fonética e fonologia nesse canal, o livro texto base é esse aqui, que está me ajudando. Ó. Muito bom, inclusive. Super recomendo.